Salve, salve família vascaína, estamos de volta com o nosso vídeo aqui no nosso canal Mundo Vascaíno e hoje estou aqui na praça, né, falando aqui, olhando os noticiários, né, e vendo aqui sobre o nosso Vasco. O técnico Fábio Carril tranquiliza o torcedor vascaíno, e explicando que o Adson, né, provavelmente ele não vai contar com o Adson nesse jogo de amanhã, mas tranquiliza ao torcedor quanto ao jogador Nuno, que saiu sentindo dores ali no jogo contra o Flamengo, mas segundo ele não foi lesão, segundo ele foi apenas cansaço. Pode ficar tranquilo que o Nuno está bem. Ainda não está bem 100%, né, como ele mesmo explicou na coletiva, e vai estar subindo aí um vídeo aí da coletiva do Fábio Carril e você pode ficar informado de tudo, beleza? Antes, você que está chegando aqui pela primeira vez aqui conosco no nosso vídeo Mundo Vascaíno, nosso canal Mundo Vascaíno, eu já convido você para vir aqui, se inscreva no nosso canal, vai se inscrevendo aí para dar essa moral, tá bom? Deixe o seu like e compartilhe o vídeo para mais vascaíno, para que possamos estar aqui crescendo nossa família. Eu estou tirando sempre o olhar aqui porque eu estou na praça, né? A gente tem que estar ligado nos movimentos. Beleza, pessoal? Então vai aí, se inscreva, compartilhe, curta, comente e vem conosco para a resenha de Vasco. Pois bem, galera, o nosso Vasco joga contra o Lanús, né? É um jogo decisivo. Os dois times, se não me falha a memória, eu não olhei ainda a tabela, tá, pessoal? Está com 4 pontos e os dois times precisam da vitória. Então vai ser um jogo bom, vai ser um jogo em casa. Para o Vasco é fundamental a vitória, até porque a torcida está esperando isso, né? Depois de um empate contra o rival, que o Vasco venha aí a desempenhar um bom futebol contra o Lanús e sair com esses 3 pontos, com essa vitória garantida, praticamente aí garantindo a classificação. Também na volta, no retorno, se não me falha a memória, o Vasco vai estar encarando o Cruzeiro, que perdeu nesse final de semana, né, pessoal? Então, assim, o Vasco tem uma sequência bem difícil pela frente. Jogo contra o Cruzeiro fora de casa. Não é um jogo fácil, nós sabemos que joga lá em Minas Gerais, não é um jogo fácil, mas o Vasco precisa ir para cima. E assim, fica aquela expectativa. Reclamamos muito, né? Porque poupar, o Vasco já não tem time. Então, assim, o Carril, ele tá tentando fazer aí, eu acredito, que o melhor. E o melhor, eu não sei se é ficar poupando, eu não sei se é colocar para jogar a qualquer custo. O fato é que o Nuno Moreira, ele se demonstrou um bom jogador. Dentre os que veio da Europa, o que melhor se adaptou até o momento. Como o Loide ainda não conseguiu esse encaixe no time, nos últimos 2, 3 jogos aí, ele nem selecionado foi. E o Carril falou que está mantendo ele com paciência. Pelo que o Carril disse, acredita e vamos esperar que seja realmente um bom jogador de futebol. Os jogos que ele fez não me agradou, se te agradou me desculpe, mas não me agradou. O Jean Davi não rende no Vasco, é um péssimo jogador, não é um péssimo jogador, mas no Vasco não rende, se não rende não dá, se der para desfazer desse jogador, acho muito bom, muito importante estar liberando. Inclusive, numa conversa minha no grupo, eu disse que assim, os caras não são péssimos jogadores. Lá nos times que eles jogavam, eles desempenhavam um bom futebol. Lá eles eram titulares, mas chegou no Vasco e não rende. Então assim, se tem um erro da diretoria para mim, é fazer contratos com esses jogadores pagando caro e contratos que não dispensam o jogador assim, com facilidade. Então, no meu ver, deveria ser feito contrato de produtividade. Rendeu, fica, não rendeu, tchau. Porque o Loide, o Jean Davi, o Gringo, o Domingues, aparentou até dentre esses aí, o Loide e o Jean Davi, ser o melhor entre todos. Mas também não está rendendo. Então, assim, liberam, né? Seria liberado. Contrato de produtividade, não rendeu, libera e tchau. Mas infelizmente acho que não é feito assim e o Vasco tem grande dificuldade de se desfazer desses jogadores. Então assim, além deles, eu não sei se tem mais outros, que o Vasco também tem essa dificuldade, já teve com o Zé Gabriel, já teve com o Serginho, mas até que enfim conseguiu liberá-los.
E agora o Vasco está nessa situação. Então nós esperamos que o Vasco se fortaleça. O David, vou deixar aqui um videozinho curto do David. Ele está treinando, vai voltar em breve, esperamos que volte bem. O Adson começou a voltar, mas ainda sente dores, né? Então o Carrilho falou que está com paciência. Temos também o Guilherme Estrela, né? Que para voltar aí também em breve. Eu acredito que daqui para o fim pro meado do ano, para o final do ano, o Vasco vai estar com um elenco bem mais reforçado. Eu acredito, porque tem a janela do meio do ano, né? Então, fé, vamos acreditar que tudo vai dar certo. Esse vídeo curtinho para você, trazendo rapidamente essas informações, né? Sobre como o Vasco pode ir para o jogo de amanhã, sem o Adson, provavelmente sem o Payet. Eu não sei se o Payet vai jogar amanhã, devido a que ele se machucou, né? Também sem o... Eu já ia falar o Ramalho, sem o Lemos, que também é dúvida. O Carrilho falou que espera contar, mas não tem certeza se pode contar com o Lemos. E, assim, a zaga do Vasco precisa dar aquele encaixe, né? Dar aquela liga que até agora não deu. A nossa zaga, o nosso ataque tem feito o gol, tá? Mas a nossa zaga tem entregado. Então, assim, os jogadores precisam se agrupar ao meio, precisa a zaga encaixar mais com os volantes ali com o meio, para evitar de estar tomando esse tipo de gol dado. Gols dado. O Vasco tem tomado gol dado. O Léo Jardim fechou contra o Flamengo. Se não é o Léo Jardim, mais uma vez, derrota com gols facilitados, né? Mas já deu uma melhorada, já deu uma, sabe, um aquecido. Não sei se por conta de ser o clássico, mas eu não sei nem como analisar isso, porque o ano passado foi clássico e a gente tomou, quem lembra, né? Eu não gosto nem de falar. Então, era o mesmo goleiro, mas não impediu de tomar aquela goleada. Então, assim, o time, eu acredito que tenha acontecido uma melhora, está evoluindo, mas é preciso muito mais. É preciso muito mais do que uma simples melhora. E o Vasco precisa desempenhar bem, ganhar e, mais do que nunca, não entregar. Que esse tem sido o nosso problema. Joga 15 minutos, toma 20 de pressão, aí joga mais 15, toma mais 20 de pressão e 5, 10 minutos fica no equilíbrio. Isso não é o nosso Vasco. Nosso Vasco precisa ter uma melhora psicológica, ter uma melhora física e ter uma melhora também técnica. Porque o Vasco pega a bola, como o Carrilli disse na sua entrevista, e está se desfazendo da bola. Ele, nos comentários na entrevista dele, ele disse que contra o Flamengo o Vasco teve muita chance de criar, mas abdicou de criar e preferiu entregar a bola para o adversário, ou seja, se desfazendo da bola. E isso é ruim porque você só fica correndo para trás. Toda vez que você corre atrás da bola, você cansa muito mais. Olha, eu não sou nenhum especialista, tá? Eu apenas brinco uma bolinha também. Nunca cheguei a ser profissional de nada, só futebol amador. Tenho alguns títulos na minha carreira, graças a Deus, mas não sou nenhum professor, nada. Mas eu entendo que toda vez que o jogador corre atrás da bola, a tendência é que ele canse, né? O time tá tocando a bola para lá e para cá, e aí você só fica para lá, para cá, para lá, para cá. Não, gente, o meu professor falava o seguinte: homem para homem, tem 10 em campo, cola 1 para 1. Poxa, se o cara é bom, mostra que você é bom também, caramba. Aí vai 2 em 1, um já sobra e toma nas costas. E é um fuzuê. É um fuzuê que a gente não entende. A gente não entende. E esse negócio de 4-4-2, 3-3... gente, nós temos que aprender que o futebol ele é coletivo, mas no individual você tem que fazer valer a pena, pelo menos na marcação. Saber roubar uma bola, saber sair jogando é de fundamental, do atacante ao zagueiro, ao goleiro. Do atacante ao goleiro. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Valeu? Esse é o meu desabafo hoje, a minha resenha, melhor dizendo, para com vocês aqui nessa praça maravilhosa e falando de Vasco, que maravilha. 21 de abril, dia de Tiradentes, feriado, e a noticiário que eu tô vendo aí é que o Papa Francisco, né? O Papa Francisco falece e fica aí já
as dedicações, as homenagens de muitos clubes, né, porque ele era amante do futebol. Então, que Deus abençoe a todos, saudações vascaínas. Eu sou Gilvan Barreto, do Mundo Vascaíno, ficando por aqui. Aquele abraço, fui!